Olá pessoal, filosofia, né? Página 218. O existencialismo de Jean-Paul Sartre, apostila 12. O Jean-Paul Sartre ele vai ser um filósofo que vai ser influenciado pela fenomenologia do Husserl, né? O Husserl ele vai ser o cara que vai dar as bases para a filosofia do Jean-Paul Sartre, que é denominada de existencialismo. Né? A palavra fundamental, né, a frase fundamental aí da filosofia do Sartre é a existência precede a essência, né? Eu existo antes de me definir. Não existe nada, não existe um Deus, não existe uma natureza humana, não existe nada disso, conforme vocês vão vendo aqui na apostila, né? Principalmente neste trecho. Não existe nada que define o homem, né? O ser humano. O ser humano ele vai existir neste mundo, né? Ele vai existir neste mundo. E nessa relação que ele tem com o mundo, ele vai se moldando, ele vai se reafirmando. Por isso que existe, isso que ele afirma aqui no fenômeno do ser e o ser do fenômeno. Eu vou tendo uma relação com o mundo, e nessa relação com o mundo eu vou criando e dando sentido para a minha vida. Né? Eu vou criando as possibilidades. Só que a sociedade, o meio que a gente vai vivendo, ele sempre vai ter algumas coisas prontas para o ser humano, né? Ele vai sempre dizer, olha, o ser humano tem que ser assim, o ser humano é isso, o ser humano é aquilo. Nós temos aí o fenômeno aí da, da ciência, né? A ciência vai dizer como que nós temos que comportar, como que é a natureza humana e por aí vai. E nós temos aí a religião, né, com seus padrões, né, dizendo que nós temos uma alma que vai viver após este mundo, né? Tudo é algo transcendente, galera. O que é transcendente? Que não está neste mundo físico, mas é criado, né? E colocado na mentalidade do ser humano, que ali vai mudar o comportamento dele de como ele tem que ser, né? Transcendente é algo que está além, né? Este algo que está além que vai ditar como eu tenho que viver, como eu tenho que vivenciar a minha vida neste mundo. O Jean-Paul Sartre vai dizer que não existe isso. Que nessa relação que eu vou tendo com o mundo, eu vou enxergando coisas, né? E eu vou começar a me perceber depois que eu tenho essa relação com o mundo, tá? E quando eu consigo me perceber, eu vou ver que todos esses padrões que foram criados, principalmente dessa transcendência de que eu tenho que ser, né? Como eu tenho que viver, ele vai dizer que isso é apenas uma coisa criada, né? Uma coisa projetada que não faz sentido. Quem tem que ditar o que eu vou ser ou deixar de ser é eu mesmo. Eu vou fazer as minhas escolhas, porque eu sou livre. Tá? Na filosofia do Sartre, a liberdade ela é extremamente importante. Tá? Nós vamos fazer uma comparação. O Martin Heidegger ele dizia, né, como o filósofo que nós vimos anterior, que quando nós fomos projetados nesse mundo, a gente já se percebe como um ser, né? A gente começa a se enxergar, certo? O Jean-Paul Sartre, diferentemente do Heidegger, não. Ele diz que quando nós começamos a viver neste mundo, a primeira coisa que a gente percebe é o mundo e não nós mesmos, tá? Então ele vai dizer isso. E é nessa relação que eu vou tendo com o mundo que eu vou conhecendo a mim, né? Aí sim eu vou conhecer a mim e começar a dar significado para as coisas, os sentidos, né? Os próprios sentidos podem mudar, que eu vou dando para as coisas que eu vou vivendo. Então essa é a principal diferença aí entre o Martin Heidegger, né? Que a gente já estudou, e o Jean-Paul Sartre, né? Para o Heidegger, eu me enxergo primeiro, assim que eu existo. Para o Sartre, eu só vou me enxergar depois que eu tenho essa relação com o mundo, né? Então, esse é o ponto principal aí que a apostila deixa para nós. E agora vamos falar da questão da liberdade que eu citei. A liberdade para o Sartre, galera, ela é algo assim extremamente importante, porque como eu não vou seguir nada disso que é transcendente, que foi criado para mim, né, de como eu tenho que ser, ah, então eu posso escolher, eu tenho a liberdade de poder escolher, mas não é qualquer liberdade. A gente está falando de uma liberdade com responsabilidade que o Sartre fala, né? Por isso que ele vai dizer o seguinte, que nós somos livres, né? Que independente do que acontece, né? Não importa o que fazem comigo, com vocês, né? O importante é o que nós fazemos com aquilo que fizeram conosco. O que eu vou fazer com a situação, com aquela circunstância? O que eu faço com todos esses sistemas prontos de como eu tenho que viver?
né? Já estão tudo pronto lá para mim. O que eu vou fazer com ele? Então, por isso que ele fala que nós temos a liberdade para mudar isso. Por mais que existam essas condições materiais, né, ainda nós temos essa liberdade para transformar isso. Né? E essa liberdade ela tem que ser com responsabilidade. Por quê? Porque o outro também tem liberdade, né? E aí ele entra naquela obra, né? O inferno são os outros, né? Entre quatro paredes. Ele escreve uma peça, na verdade, chamada Entre Quatro Paredes. E nessa peça, o inferno são os outros, né? São as pessoas que estão convivendo ali naquele espaço, né? Por quê? Porque o seu comportamento ele é pautado também pelo outro, né? A sua liberdade também é pautada pelo outro. Então, se você faz alguma coisa e aquele algo que você fez desagrada o outro já vai mostrar para você, para sua consciência. Tá? Então, ele fala que nós somos livres, que nós somos, inclusive ele usa até um termo, nós somos condenados a ser livres, né? Nós temos essa liberdade, né? Porque não existe nada que, 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 como eu posso dizer, que defina nós, né? Que não existe um Deus, não existe um padrão cultural, uma sociedade, não existe nada. Para ele não tem nada. O que a gente vai ser é, é de acordo com a nossa relação que nós temos com o mundo. Tá? Só que essa relação que a gente tem com o mundo também é uma relação que nós temos com outras pessoas. Né? Então as outras pessoas também têm essa liberdade. E aí entra aquele lance dos conflitos. Por isso que ele vai dizer que o inferno são os outros. Por quê? Porque é os outros que vão ter essa visão de você. E automaticamente você também vai ter uma visão do outro. E nessa visão, nessas relações de liberdade, que você vai se moldando, você também vai vendo, não, isso aqui eu não vou fazer mais, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não. Vocês estão entendendo? Então, parte dessa ideia, tá? Mais detalhes, né? Tá nessa obra, né? Inclusive tem até uma peça na internet, que é O Inferno São os Outros, quem tiver curiosidade, estão lá, né, entre quatro paredes, o nome da peça, ok? Então, galera, Jean-Paul Sartre é um filósofo extremamente atual, né, assim como Martin Heidegger, e espero que vocês tenham gostado, né? É apenas um resumo. Quem tiver mais interesse, a principal obra dele é O Ser e o Nada, né? É uma obra sensacional, conforme vocês podem ver aqui, tá? Bons estudos e até a próxima.